Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. Como você olha para a igreja? Coríntios. Certa vez alguém escreveu: o risco de perseguir uma vida perfeita de igreja é não a viver de modo algum. Essa frase é verdadeira e nos faz refletir um pouco acerca do que esperamos da igreja. Mas que é vida de igreja? É a vida em comum dos filhos de Deus numa cidade. Essa vida em comum é basicamente marcada pelos encontros periódicos que estes fazem para orar, ouvir a palavra de Deus, pregar o Evangelho, oferecer algo ao Senhor e desfrutar o que cada um tem para compartilhar. Congregar-se com outros filhos de Deus faz parte dos fundamentos da vida cristã. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Hebreus 10:25. O livro de Atos mostra que os primeiros cristãos se reuniam com bastante frequência. Mas por que será que, com o passar do tempo, alguns desanimam de se reunir? Alguns param porque ouviram uma palavra dura, outros porque não simpatizaram com determinada pessoa, outros porque não gostaram da maneira como se cantam os hinos espirituais, outros porque não se habituaram aos horários das reuniões, outros porque não gostaram da liderança da igreja, e por aí vai. Existem maneiras pelas quais podemos olhar para a igreja, segundo sua condição ou segundo sua natureza. Olhar para a condição de uma igreja sempre nos possibilitará enxergar defeitos e falha nos outros. Mas se olharmos para a natureza da igreja, ou seja, para a sua essência, perceberemos que ela é santa e sem mácula, que é de Deus e não de homens, e que tudo que há nela coopera para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Tomemos, por exemplo, a igreja em Corinto. Essa foi uma das primeiras igrejas estabelecidas pelo apóstolo Paulo. Nela havia muitos problemas de diversas naturezas. O apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para os irmãos ali para lidar com situações negativas como divisão, imoralidade, amor ao dinheiro e outros problemas. Porém, ao escrever aquela igreja, Paulo fez de forma belíssima. Vejamos: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e o versículo 4. Essas palavras foram inspiradas pela natureza da igreja. Ela é de Deus, independentemente de sua condição. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo a não olhar para a condição, mas para a natureza da igreja. Se fizermos assim, daremos graças a Deus pelos irmãos. Após citar pela primeira vez a igreja, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Para o autor da igreja, seu viver se resume a seguir o Senhor, e para isso precisamos tomar a cruz e negar a nós mesmos. Que esse mesmo Senhor nos supra de graça e nos ajude a viver a vida normal da igreja. Amém. A Bíblia é o falar de Deus.